Talvez você já deve ter ouvido por aí alguém falando que comer beterraba antes do treino ou tomar suco de beterraba antes do treino pode te ajudar a treinar melhor. Então, vamos esclarecer de uma vez nesse vídeo tudo sobre esse assunto. Será que realmente a beterraba te ajuda a treinar melhor? Então, antes de começar o vídeo, claro, se inscreve aí no canal, né? Para você não se arrepender depois. Porque olha só, se você não se inscrever no canal, você vai perder um monte de conteúdo sobre medicina, nutrição, treinamento, tudo de forma bem aprofundada, bem embasada, tá? Então, para você não se arrepender depois e perder os vídeos novos, perder os conteúdos novos, já se inscreve aí. Aproveita a oportunidade agora, tá? Já se inscreveu? Tudo certo? Então vamos lá, vamos começar o vídeo então. Beterraba antes do treino. Se você tomar um suco de beterraba ali antes do treino, você vai ter melhora da sua performance no treino? Sim, tá? Sim. Começando o vídeo já confirmando que isso é verdade. Tem vários estudos que mostram que realmente, não a beterraba por si só, mas um composto da beterraba, que se chama nitrato, pode sim te ajudar a treinar melhor, tá? Então, o nitrato é um suplemento ali, é considerado um composto com um altíssimo nível de evidência para a melhora da performance esportiva. Ou seja, o que significa isso? Significa que tem ótimos estudos, tá? Mostrando realmente a eficácia do nitrato para a melhora da performance nos treinos, tá? Então, voltando, não é a beterraba que vai ajudar ali na performance do treino. É um composto que tem grande quantidade na beterraba, que é o nitrato, tá? O nitrato inorgânico, tem grande quantidade na beterraba. Não só na beterraba, mas também tem no espinafre, na rúcula, no açaí, tá? Então, em tudo isso tem nitrato inorgânico, mas na beterraba realmente tem bastante, tá? Por isso que se usa a beterraba como principal fonte de nitrato, tá? A quantidade de nitrato que vai ter na beterraba pode variar de acordo com a temperatura, com a maturidade da beterraba, né? As condições do plantio dessa beterraba também, se o solo que foi plantado tinha mais ou menos nutrientes, enfim, né? Mas qual que é o ponto aqui, né? Como que o nitrato ele age no nosso corpo? Basicamente, o nitrato, quando a gente ingere ele, né? Ele vai ser convertido em nitrito, tá? E posteriormente ele vai ser convertido em óxido nítrico. E esse óxido nítrico vai desencadear as ações ali que vão melhorar a performance no treino, tá? Mas tem um detalhe nisso, tem um detalhe, né? Que é importante falar. Essa conversão de nitrato em nitrito depende, por exemplo, das bactérias ali do seu intestino, das bactérias da sua boca, por exemplo, né? Das bactérias que habitam o seu corpo, tá? E quando a gente fala de um indivíduo que, por exemplo, ele tem obesidade, ele tem mais gordura corporal e, consequentemente, ele tem mais inflamação, né? Ele tem essa população de bactérias um pouco prejudicada por conta da inflamação que ele tem no corpo, ele pode ter menos conversão aí de nitrato em nitrito, tá? Pode ter essa conversão prejudicada. Agora, um indivíduo ali mais saudável, né? Que não tem obesidade, por exemplo, que tem menos inflamação, ele vai ter uma população de bactérias ali melhor que vai tender a converter o nitrato em nitrito com mais facilidade. Ou seja, o indivíduo ali que tem mais inflamação, que tem obesidade, enfim, ele pode ter menos benefícios aí do nitrato, tá? No aumento da performance esportiva, porque justamente ele vai ter menos capacidade de conversão de nitrato em nitrito, tá? Mas voltando então, né? O nitrato vai ser convertido em nitrito, que vai ser convertido em óxido nítrico, tá? O óxido nítrico é um gás ali que a gente tem, né, no nosso corpo, que ele vai gerar muita vasodilatação, tá? É a principal substância vasodilatadora do nosso corpo. Então vai fazer com que os nossos vasos sanguíneos fiquem dilatados, né? Além disso também, o óxido nítrico,
ele promove biogênese mitocondrial, tá? Que é o aumento da quantidade de mitocôndrias, tá? São aquelas organelas que produzem energia, né? Que oxidam ali carboidratos, gorduras, né? Para produzir energia, tá? Então você aumenta a quantidade de mitocôndrias e você fica mais eficaz em oxidar carboidratos, gorduras. Isso é ótimo, por exemplo, pensando em emagrecimento, em perda de gordura, tá? Além disso também, você aumenta a captação de glicose pelo músculo, tá? Você vai ter mais fluxo sanguíneo indo para o músculo por conta da vasodilatação, e com isso você consegue entregar mais oxigênio para o músculo, tá? Então, esses são os mecanismos pelos quais o nitrato presente na beterraba vai aumentar a performance nos seus treinos, por conta de tudo isso, tá? E além de aumentar a performance nos treinos, a beterraba, né, os nitratos, eles podem ter benefícios até mesmo em doenças cardiovasculares, por exemplo, tá? Numa hipertensão arterial, por exemplo, o indivíduo que tem pressão alta, tá? Ele consumir aí nitratos pode auxiliar um pouco aí na doença dele, tá? Então, os nitratos, eles podem também ter benefícios em doenças cardiovasculares, tá? Por conta de tudo isso que eu falei, vasodilatação, biogênese mitocondrial, aumento da captação de glicose, tá? Você consegue entregar mais oxigênio, mais fluxo sanguíneo, mais nutrientes para o músculo. Então, realmente, é muito benéfico tudo isso, tá? Então, vamos lá. Quanto que você deve ingerir aí de beterraba, né, de nitrato, para você ter aumento da performance no treino? Olha só, os estudos mostram aí mais ou menos, tá? 4 a 10 miligramas por quilo de nitrato, aproximadamente 2 horas antes do treino, pelo menos, tá? Para você ter esses benefícios do nitrato. 100 gramas de beterraba vai ter mais ou menos 100 a 150 miligramas de nitrato, tá? Então basta fazer as contas aí, né? Se 100 gramas de beterraba vai ter 100 a 150 miligramas de nitrato, então basicamente aí 1 quilo de beterraba, tá? Vai ter 1000 miligramas de nitrato. Então um indivíduo de 100 quilos, né? Para ele consumir ali uma quantidade intermediária de nitrato, né? 500 miligramas de nitrato, que vai dar 5 miligramas por quilo no caso dele, que está dentro da janela ali, né? Que ainda aumenta a performance dos treinos, que é de 4 a 10 miligramas por quilo. Para ele ingerir 500 miligramas de nitrato, ele vai precisar consumir aproximadamente aí, uns 500 gramas de beterraba, um pouco menos até, tá? Ainda teria benefícios, tá? Mas é importante respeitar essa quantidade mínima aí de 4 a 10 miligramas por quilo, porque os estudos mostram que uma ingestão abaixo disso não mostra benefícios, tá? Você realmente não tem nenhuma diferença quando você ingere uma quantidade menor de nitrato. Então, para ter benefícios no aumento da performance, tem que ter uma ingestão mínima de nitrato, tá? E os estudos mostram, como eu falei, de 4 a 10 miligramas por quilo, tá? Tem um ponto importante também que os estudos mostram que atletas mais avançados, eles tendem a ter menos benefícios no aumento da performance com o uso de nitratos, tá? Então, o uso dos nitratos tende a gerar mais benefícios no aumento da performance para indivíduos menos treinados, tá? Indivíduos mais treinados, né, atletas de elite, eles tendem a ter menos benefícios aí no aumento da performance com a ingestão dos nitratos, tá? Eles precisam ingerir doses mais altas de nitrato, perto do limite superior ali, que os estudos mostram, tipo 10 miligramas por quilo, para tender a ter mais benefícios, tá? Isso aí realmente daria bastante coisa. Se você for pensar um atleta de 100 quilos, né, ele teria que consumir aí aproximadamente 1 quilo de beterraba, né, para conseguir aí 1000 miligramas de nitrato, tá? Depende muito também da concentração de nitrato da própria beterraba, porque eu estou considerando a quantidade mínima que pode ter, né? 100 miligramas de nitrato
em 100 gramas de beterraba. Mas uma beterraba ali que ela foi cultivada num solo ali mais rico, por exemplo, ela pode ter uma quantidade maior de nitrato, 150 miligramas, por exemplo. E aí você precisaria de um pouco menos ali de beterraba para conseguir ter uma quantidade legal de nitrato, tá? Mas de uma forma geral aí, a regra é essa, tá? Se o indivíduo ele é menos treinado, né, ele pode ingerir um pouco menos aí de nitrato, um pouco menos de beterraba, próximo de 5 miligramas por quilo, tá? Já seria uma quantidade bem legal, que provavelmente ele já teria benefícios aí no aumento da performance ingerindo isso, tá? Agora, um atleta mais avançado, né, realmente, o indivíduo que treina há mais tempo, já é bem avançado, ele teria que consumir perto do limiar superior aí de 10 miligramas por quilo para ter algum benefício significativo no aumento da performance, tá? Além disso também, os estudos mostram que até 1 grama, né, por dia de nitrato, ou seja, 1000 miligramas de nitrato, não prejudica a função renal, tá? Mas é importante deixar claro que não existem evidências científicas suficientes mostrando que a ingestão crônica de nitrato, tá, em doses altas, seja isenta de riscos, tá? Então, assim, realmente é um suplemento que melhora a performance esportiva e tudo mais, né? É interessante você ter beterraba ali, por exemplo, numa refeição pré-treino, tá? É muito interessante. Eu mesmo coloco isso na minha rotina, eu sempre tento comer uma quantidade legal de beterraba na minha refeição pré-treino. Isso tende a ajudar na performance do treino, tá? Beterraba é um excelente vegetal que é muito interessante de se ter na dieta, tá? Mas assim, apesar disso, a gente sabe que não temos estudos, não temos evidências, apesar de ser pouco provável, né, que faça algum mal, que tenha algum prejuízo utilizar doses mais altas de nitrato a longo prazo, né, nós não temos evidências mostrando realmente segurança disso, tá? Assim como outros suplementos também, por exemplo, a beta-alanina. A gente não tem estudos a longo prazo mostrando segurança do uso dela em doses mais altas, tá? Para melhora da performance. Mas a gente sabe que é muito pouco provável, não tem muita plausibilidade, né? Ter algum malefício o uso tanto da beta-alanina quanto do nitrato, né? Mas é importante citar que realmente não existem estudos aí mostrando segurança a longo prazo, tá? Então, talvez não seja interessante ficar consumindo quantidades tão altas aí de beterraba, de nitrato, tipo acima de 1 quilo de beterraba por dia, né? Para tentar ter benefícios adicionais, no caso de atletas avançados, né? Porque realmente é algo que nós não temos muito embasamento para poder afirmar que é seguro, tá certo? Então espero que esse vídeo tenha esclarecido todos os pontos sobre o uso de nitratos para melhora da performance esportiva, tá? Se você curtiu esse vídeo, se conseguiu aprender alguma coisa com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, tá? Comenta aí o que você achou, pode dar sugestões de temas para próximos vídeos também. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar também desse conhecimento e até um próximo vídeo.